A trajetória da Caroline no mundo do empreendedorismo começou aos 26 anos. Ela trabalhava com venda direta quando um curso do Sebrae lhe ajudou a ampliar seus horizontes. O comecinho da minha história, ela foi junto ao Sebrae, por incrível que pareça, com o Empretec. Quando eu tive o meu primeiro filho, ele estava com 6 meses, eu decidi fazer o Empretec porque na época eu vendia Natura. E eu gostava muito dessa área comercial e como eu falo bastante também, então sempre me identifiquei. Eu fiz o Empretec e a partir disso eu comecei a investir mais nessa área porque eu sempre amei realmente poder atender os outros. Por um período eu acabei desistindo, fiz o Empretec e continuei vendendo a Natura, mas fui para a minha área de formação, que eu sou bióloga e perita criminal. Aqui em Floripa essa é a terceira empresa que eu tenho. A primeira era um empório de cervejas artesanais, que era aqui nos Ingleses também. A gente tocou durante um ano, né, essa empresa. A gente tinha mais de 100 rótulos de cerveja artesanal. E ali a gente também servia escondidinho, tinha petisco, tinha outras coisas. A primeira loja de perfumes que eu abri na Vidal Ramos, né, era numa salinha escondida. E eu tinha muita coisa assim, mas era mais Natura, era mais Avon, mais essas marcas assim. E depois, quando eu li o livro do Pai Rico, Pai Pobre, e eu falei, não, vamos lá, já que ele está falando que se você imaginar e buscar, você consegue, vou tirar a teima. E foi isso que eu fiz. Na própria rua ali na Vidal, eu comecei a buscar lojas que eu pudesse alugar ou comprar o ponto e ver para fazer. A gente conseguiu fazer a negociação parcelada, né, do ponto, e ali eu acabei assumindo. Deu uma semana mais ou menos daquilo que a gente negociou, eu já assumi e fui para a rua, né? Então ali na rua, tinha a entrada da loja na rua, foi muito legal, foi muito aprendizado também. Como eu abri 13 lojas e eu não tinha estrutura nem psicológica, nem de conhecimento para isso, acabou que a empresa foi à falência mesmo. Então, o ponto da Vidal eu acabei entregando, né, em troca de contas que estavam atrasadas. O do Camelão aconteceu a mesma coisa, do Shopping Continente aconteceu a mesma coisa, e eu acabei mesmo fechando, né? E daí depois, nesse tempo que eu fiquei durante 2 anos trabalhando com o mercado financeiro também. Daí fui fazer curso de day trade, fui buscar informações como que era, e daí eu fazia operações na bolsa de índice e dólar. A vontade de abrir uma nova empresa fez com que Carol e seu marido decidissem abrir uma loja de roupas femininas. O nome direto de São Paulo é para lembrar do encontro do casal, que se conheceu lá, e também para associar a preços baixos. Nós começamos a loja com R$10 mil e essa loja foi uma coisa muito diferente, porque foi bem no início da pandemia, né? Nós abrimos a loja no dia 4 de maio de 2020 e a gente começou a buscar a mercadoria que nós iríamos comprar via Instagram, porque estava tudo fechado. São Paulo estava fechado, aqui estava fechado também. Então a gente começou a buscar a mercadoria via Instagram. Eu peguei o carro emprestado da minha mãe e fui para São Paulo buscar a mercadoria, buscar arara, buscar cabides, para poder abrir a loja. Quando eu voltei, né, foi uma amiga minha até comigo, eu fui dirigindo para São Paulo e voltei. E quando a gente voltou, cada vez que a gente ia parar na estrada para poder ir no banheiro ou coisa assim, tinha que jogar os cabides para dentro do carro de novo. Porque veio tudo dentro do carro, era um Ford Ka, hatch ainda. E a gente teve que fazer caber tudo, foi tudo, arara, manequim, roupa. Então foi bem complicado e conseguimos chegar aqui. Chegamos aqui no dia 26 de abril e montamos a loja então para poder abrir. Mesmo com experiência, a Carol não imaginava o sucesso imediato que seria a sua loja. Pra gente foi muito assustador, assim, porque 30 dias antes de abrir, eu comecei a fazer divulgação no Instagram. Como a gente não tinha dinheiro para poder colocar em marketing, eu ia convidando. Eu entrava, por exemplo, em salão de beleza, que daí tem o público próximo ao nosso,
ia convidando as pessoas que seguiam o salão. E elas iam convidando, iam aceitando e seguindo a gente. Quando nós abrimos a loja, na primeira semana, tudo que eu tinha comprado foi. E eu tive que voltar, em uma semana já eu tive que voltar para São Paulo para fazer novas compras. E assim a gente foi crescendo, assim. Hoje o nosso crescimento anual, ele dá uma média de 60% ao ano, né? Então nós começamos o nosso primeiro mês, a gente teve um faturamento de 30 mil. Então o crescimento está muito legal. Hoje a gente trabalha com 9 funcionários, né? E expandimos a loja, a gente tinha 100 metros quadrados de loja, hoje a gente está com 300 metros. Temos outros projetos em desenvolvimento também para abrir novas lojas em outros locais também. Então, a nossa ideia em 10 anos é estar com uma média de 100 lojas no Brasil. Todo empreendedor tem desafios e conhecê-los faz toda a diferença. Hoje, o meu maior desafio no empreendedorismo é o próprio empreendedorismo, mas também é ter que dividir o meu tempo entre ser empreendedora, ser mãe e ser mulher, porque a gente faz tudo, né? Então a gente toca a empresa, daí eu chego em casa, eu tenho meus 2 filhos, que eu tenho um de 9 e eu tenho um de 14. A gente tem que ser a mãe, a gente tem que cuidar das atividades escolares, a gente tem que fazer tudo, né? E ali, essa é a dificuldade. Tem momentos que a gente pensa em desistir, sim. Não é muito fácil. Tem dias que você chora, tem dias que você ri. Hoje, ser empreendedor é bastante puxado, é bastante complicado. Você, às vezes, se depara com situações que você não espera no teu dia a dia. Nós temos uma situação que a gente é muito mãe em casa, às vezes mãe demais aqui também. Então isso às vezes complica também. O nosso dia a dia, às vezes acontecem coisas que a gente não espera. Às vezes a gente tem que tomar atitudes em relação a pessoas e situações na própria empresa que todo mundo passa. Você tem que pensar como você vai pagar o teu aluguel, o teu imposto, comprar mercadoria. Eu vejo que é uma busca constante do empresário. Até o meu esposo, ele fala muito pra mim assim, você não dorme. Eu durmo pouco, realmente eu já durmo pouco, mas às vezes, quando você tem as coisas do dia a dia, que a tua cabeça fica, né, mais pensativa, você acaba perdendo também muito sono. E é uma característica principal de 99% dos empresários, né? Com todos esses anos de experiência, ela aprendeu a não dar tanta importância ao que as outras pessoas pensam dela. O importante é trabalhar para construir o seu negócio. Eu não me importo muito se o outro vai pensar se eu tô bonita, se eu tô feia, se eu tô fazendo certo ou errado, porque quem paga os meus boletos sou eu, né? Então, eu sempre fui muito de abrir o caminho. Às vezes eu vou fazer uma live, eu entro descabelada. Tipo, hoje, claro, eu me maquiei, mas a maior parte do dia sou eu comigo, sabe? Já ouvi muita crítica também em relação a isso. Você é uma empresária, como que você tá de chinelo de dedo? Cara, eu sou uma empresária, isso é o conhecimento que eu tenho, ou a amizade que eu vou criar aqui dentro com funcionários, com clientes, isso não vai mudar. Eu não vou mudar a minha essência simplesmente porque eu tenho uma empresa, né? A minha essência, ela vai continuar sendo a mesma, eu vou continuar com o amor, eu vou continuar com o carinho, e eu vou ser eu. Hoje, o processo de compras de mercadorias para a loja é feito de ônibus, com outros empresários. Mas a Carol já tem planos de ampliar a logística, assim como o número de lojas. Além das roupas, a empresa também oferece o serviço de estamparia. A mulher tem uma coisa que não deixa ela desistir, né? Então, eu vejo que muito é isso. É a gente ter força para seguir o nosso sonho e, além de só sonhar, a gente colocar em prática também. Porque medo todo mundo tem, eu também sempre tenho medo, só que eu vou com medo mesmo. Porque eu sei que se a gente não faz, ninguém vai fazer pela gente. E eu falo muito para as pessoas que vêm conversar comigo, você ajuda? Sim. Tanto é que às vezes na própria live eu falo assim, pessoal, se alguém quiser abrir uma loja, pode vir conversar comigo, eu não tenho problema em auxiliar.
Por quê? Porque eu vejo que tem espaço para todo mundo.